Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos no sábado, 7h07 da manhã, transmitido pelo Instagram e pelo LinkedIn. Depois só subimos para outras redes e o tema de hoje é unicidade. Óbvio para as grandes marcas. A questão é como. É óbvio, mas como? Bom dia, unicidade, palavra óbvia para as love marks. Esse é o tema de hoje, seja bem-vindo, vai entrando, vai aquecendo, 7h07 da manhã já vamos entrar no conteúdo, só trazendo aqui as conexões, finalizando aqui as conexões pelo Instagram, pelo LinkedIn, depois a gente sobe também nos outros canais. Bom dia! É para rechear mais um pouquinho nessa manhã de sábado. A playlist, o óbvio, tem que ser dito para você. E hoje nós vamos falar sobre unicidade. Sabe por quê? Unicidade, o que é isso? É eu ser único para o meu cliente. E eu fazer o meu cliente depender de mim no bom sentido. Uma inspiração, a 11ª lei do livro As 48 Leis do Poder de Robert Greene. Adoro esse livro, porque a gente fala aqui de comunicação assertiva, influência, liderança e persuasão, do ponto de vista de liderar o mercado a partir das leis de persuasão, só que do lado positivo, né? Esses estudos todos, que tem várias obras que tratam sobre esse assunto, explodem no contexto da comunicação assertiva e corporativa, explodem os gatilhos mentais e emocionais que são válidos e importantes para o marketing. Gatilhos mentais são importantíssimos para a sua narrativa de marketing e cada vez que eu trabalho uma lei de persuasão descrita em algum dos livros que os pesquisadores utilizam e estudam e se debruçam sobre os feitos dos políticos, enfim, dos líderes de mercado, a gente percebe que eles conseguem esses feitos porque explodem vários gatilhos emocionais, de vendas, de marketing, enfim. E a 11ª lei do livro, As 48 Leis do Poder de Robert Greene, ele fala assim, aprenda a manter as pessoas dependentes de você. E a gente faz uma reflexão, como que a gente pode transformar esse olhar em algo positivo e ético e não manipulador, já que a manipulação não se sustenta muito, mas ele tem esse título porque ele tem como base os estudos de políticos, como eu disse, pessoas que se utilizam dessas artimanhas maquiavélicas aí para conseguir, né, através do jogo da sedução, influenciar na massa, influenciar na sociedade, influenciar de várias formas, né? E a gente transmuta isso de uma forma saudável para você persistir e entender como é que grandes players, como é que grandes empresas atuam hoje, que para eles é óbvio e para nós nem tanto. Então a gente tem que aprender porque funciona independente do tamanho da empresa que eu sou, independente do segmento em que eu atuo. Como é que então a gente transforma isso em algo positivo e coloca na prática essa lei que tem a ver muito com a unicidade, seja único. A gente sabe que se a gente for se debruçar nos estudos de Kotler, né, da administração e do marketing, os pais da administração e do marketing, eles falam assim, que a marketing de valor, uma marca com valor, é uma marca que ela é única para o seu cliente no sentido de que ela entrega algo que só ela entrega. Geralmente tem a ver com uma estratégia, com uma experiência, com um penso, com uma inovação, com uma patente e entre outras questões relacionadas também com a comunicação, com a própria inovação da comunicação corporativa, a forma como eu me comunico, como eu me conecto com o meu cliente, como eu treino meu time de vendas, tudo isso ao longo do tempo, ao longo do processo, quando eu coloco um penso, uma estratégia, me faz eu me tornar único. E quando eu me torno único, eu agrego meu valor, eu aumento meu valor de mercado. Lembra que aumentar o valor de mercado significa eu reduzir custos e aumentar a minha percepção de imagem positiva em relação ao meu cliente sobre o quanto ele está disposto para pagar para mim. Quanto menos custo eu tenho, ou seja, quanto mais margem de lucro e mais o cliente paga para mim, mais ele tem disposição para pagar para mim, maior é o meu valor, maior é o resultado do meu valor. Isso é matemática, né? E para aumentar essa percepção de valor, eu preciso ser único, eu preciso entender a dor do meu cliente, eu preciso falar sobre a dor dele e eu preciso estar em várias pontas de conexão com ele. Ponto. Essa é outra fórmula. Só que para rechear essa fórmula, para fazer essa fórmula acontecer, é o que a gente vem trabalhando aqui todos os dias, às 7h07 da manhã, todos os dias te dou insights. Por quê? Porque é sobre propósito corporativo, autoconhecimento corporativo, é sobre cultura organizacional, é sobre missão, visão, valores, conexão, rapport com o cliente, é sobre comunicação não violenta, é sobre feedbacks positivos, é sobre transparência e verdade. Se a gente for pegar outros estudos de marketing, a gente entende e conhece
aplica que a comunicação assertiva se faz com verdade e transparência. E aqui vem a minha frase que eu gosto de usar todos os dias: lidera vendas, lidera mercado, quem serve o cliente. Porque a palavra servir não é no sentido de eu estar abaixo do meu cliente, de aceitar tudo que o meu cliente faz, mas é no sentido de eu respeitar o meu cliente como alguém, uma pessoa parte, né, do meu sistema indispensável, meu sistema do qual fomenta tudo que eu estou disposto a produzir, a servir em termos de produto, em termos de serviço mesmo, né, a própria palavra, servir, serviço. Então, o cliente ele tem que ser extremamente respeitado e toda a engrenagem do meu negócio tem que estar voltado para ele. E é por isso que o marketing, na medida que ele vai evoluindo, e a gente está aqui no marketing 6.0, que trata muito da humanização do relacionamento, essa necessidade do consumidor em se sentir bem atendido, humanizado, o consumidor ele vai te ditando essa evolução do marketing. A gente está trabalhando, quando a gente olha para essa evolução, a gente já pensa em canais multicanais voltados para o consumidor, que é o que? O omnichannel, o conceito tal do omnichannel. Eu ter todas as minhas ações de comunicação voltada para o cliente. Não é a empresa passando conteúdo, mensagem de qualquer jeito. É a empresa pensando na dor do cliente, na necessidade daquele cliente através da tecnologia, através das plataformas de relacionamento, que são os CRMs, através das plataformas de inbound marketing, que são as trilhas personalizadas de comunicação com o cliente, através das tecnologias onde o cliente ele mesmo pode emitir uma compra, se relacionar com o sistema, pedir um boleto, enfim, ele mesmo pode ser coparticipador de todo o processo de comunicação, de relacionamento com a empresa através dos robôs, enfim, ainda a inteligência artificial e uma série de outras questões aí que as grandes marcas, as multimarcas, né, elas já operam, já colocam em ação para que o cliente esteja cada vez mais dentro do negócio. Então, essa é a evolução, é para isso que a gente caminha a questão do marketing 6.0 e no final das contas tem tudo a ver com unicidade. Unicidade, eu ser único para o meu cliente, que é, como eu disse na fórmula geral que eu acabei de narrar, é uma das pontinhas que fazem toda a diferença do jogo. Sabendo que sem unicidade, sem aquela situação de eu sou autêntico, eu tenho uma personalidade enquanto marca, eu atendo meu cliente de uma forma que só eu atendo, de uma forma que é minha, sem isso eu não consigo, fica impossível, anota aí, eu não consigo transformar a minha marca numa love mark. No entanto, quando eu consigo, o que é uma love mark? Uma marca onde eu tenho clientes apaixonados por mim, seguidores por mim, evangelizadores por mim, de forma que quando eu tenho uma crise, qualquer situação que seja, eu tenho um público de torcedor, eu tenho clientes VIPs que não me deixam esmorecer, porque qualquer coisa que eu disser que é bom, eles vão acreditar em mim, porque de fato é. Essas marcas, elas geralmente estão na mente do consumidor, as grandes, as gigantes que sabem fazer isso muito bem, sabem trabalhar esse jogo que eu chamo da arena do marketing de uma forma muito boa, muito positiva, né? Muito assertiva, vamos dizer assim. Agora, as pequenas, os pequenos negócios que de uma forma empírica, às vezes sem conhecimento técnico, mas tem ali uma liderança forte, voltada para a humanização, voltada para a unicidade. Às vezes você tem uma liderança que é pequena, que nem tem tanto conhecimento técnico, ou é pequeno e tem conhecimento técnico, coloca em prática e tem os mesmos resultados. Às vezes, como eu digo, é uma padaria da esquina, pequenininha, mas que ela tem alguns produtos, algumas questões ali que só ela tem e ela brilha no bairro dela, ela brilha na comunidade dela, ela brilha na cidade dela e ela tem fãs, ainda que pequena, ou seja, ela não esmorece porque ela tem um jeitinho dela trabalhar, um jeitinho dela de ser. Mas qual é o segredo de ter um jeitinho? É quase fazer uma analogia com o humano aqui, com nós, né? Afinal de contas, marcas são feitas de pessoas, são constituídas por pessoas. É a mesma coisa quando eu tenho uma marca que eu ficar modelando os concorrentes e, do ponto de vista de inveja, ficar olhando porque eles fazem e não cuidar do meu umbigo. A modelagem é necessária, é inspiradora, faz parte do processo de benchmarking, porém eu tenho que encontrar a minha identidade e me fincar nela. Isso tem a ver com propósito. Por isso que propósito é uma palavra de ordem nos tempos de hoje, né? Em todas as esferas, tanto do ponto de vista de negócios quanto do ponto de vista de liderança pessoal. Quando eu tenho propósito,
eu me importo comigo e encontro a minha identidade, encontro o meu motivo, o meu fim por estar aqui nessa terra, eu encontro o meu modo operante de servir o cliente e eu brilho na minha sabedoria, eu brilho no meu desenvolvimento, eu brilho porque eu sou o único. Eu sei que assim como a minha identidade, que é só minha, o meu jeito de falar, o meu jeito de vestir é só meu. Uma marca, um jeito de se apresentar, um jeito de se relacionar com o cliente, o seu jeito de fazer gestão, o seu jeito de fazer cultura organizacional, o seu jeito de cuidar do cliente, de descobrir tecnologia, descobrir inovação, faz parte de algo que é dela, só dela. E feliz dela, dessa marca, que sabe comunicar de uma forma assertiva através das suas redes, todos esses ativos culturais que só ela tem. A marca que faz isso, ela brilha e ela atrai um público e ela cria, sim, torcedores. Como é que a gente faz isso, né? Do ponto de vista positivo, como é que eu torno meus clientes dependentes de mim do ponto de vista positivo, porque assim eu ajudo eles. Desenvolvendo habilidades e conhecimentos valiosos, ponto 1. Desenvolvendo habilidades e conhecimentos valiosos, ponto 1. Aline, o que é isso? É o que a gente sempre tanto fala de consistência no marketing digital, ou conteúdo rico no marketing digital. Então, é você se doar a estar sempre estudando e fazendo e-books, webinários, palestras, ensinando o seu cliente. Hoje nós vivemos num mundo em que a ignorância, presta atenção, hoje nós vivemos num mundo em que a ignorância toma conta e é necessário, o máximo possível, contribuir contra a ignorância, educando o mercado. Ora, como é que eu educo o mercado? É falando de matemática, física, química? Isso, ok, faz parte, está no colégio, está na escola. Agora, se nós formos pensarmos que toda empresa, ela tem um segmento em que ela atua, ela tem uma expertise de atuação diária junto com o cliente, ela conhece as dores, as objeções de compra do cliente, ela conhece o motivo pelo qual ela está no mercado e ela ajuda o cliente, ela conhece o motivo pelo qual seus produtos, seus serviços realizam sonhos dos seus clientes, curam dores, resolvem problemas, transbordam desafios. Se ela sabe disso na área em que ela está, ela pode falar sobre isso, porque isso é uma especialidade. Aqui já começa a unicidade. Eu sou único e especialista, eu sou representante do meu segmento. Eu posso até não ser o melhor, mas eu estou dedicado a estudar profundamente sobre o meu produto, sobre o meu serviço, sobre o quanto ele agrega ao meu cliente. E para entender isso, eu preciso necessariamente conhecer o meu cliente. Por isso que no marketing de alto valor, de alto padrão, aquele marketing profissional, a gente arranca estudando e fazendo estudo de persona. O que é estudo de persona? Eu entender todas as dores do meu cliente, todas as objeções, todas as angústias, todas as necessidades. É óbvio que eu vou construindo isso aos pouquinhos, eu vou fazendo pesquisa de mercado, eu vou conversando com o meu cliente, o meu vendedor, meu time de vendas vai ser sensível, meu time de suporte vai ser sensível e vai colher dados não só para cumprir um protocolo. Ah, cliente, você foi bem atendido? Sim ou não? Responda a pesquisa de satisfação aqui. Não é sobre isso. Não é sobre eu cumprir protocolo para fazer bonito. É eu cumprir protocolo para fazer gestão em cima daquilo. Fazer gestão e me tornar único. Então, eu desenvolver uma habilidade de educar o meu mercado a partir do conhecimento que eu tenho. Se eu vendo remédio, eu vou educar o mercado sobre por que eu vendo aquele remédio. Se eu vendo bala, eu vou educar o mercado sobre em que momentos comer bala, para que o mercado não fique obeso. Então, a linha é jogar contra? Não é jogar contra, ao contrário. É você dar as mãos dadas para o seu cliente em cima de um propósito. Empresa que não vende propósito, não vende sonhos, ela tá fadada a não ser uma nova marca. Ela tá fadada no meio da democracia, do digital, esmorecer. Porque antigamente, quem ganhava competitividade, ganhava jogo, quem fazia vitrine no sentido de poder aquisitivo de anúncio, no sentido de poder aquisitivo de eventos. Hoje, ganha jogo quem sabe fazer marketing. Marketing digital é democrático. Não necessariamente eu preciso de grandes recursos. Eu preciso só ter uma narrativa de propósito de ajuda social, ainda que eu tenha um produto que, de certa forma, pode prejudicar a saúde do meu cliente. Tá? Como, por exemplo, uma bolachinha recheada, né? Eu vou citar aqui um exemplo de uma empresa que trabalha com agrotóxico, mas ela tem um valor intrínseco na questão da sustentabilidade do meio ambiente, na saúde humana. Ora, como? Parece incongruente. Só que se a gente for pensar pelo lado de que agrotóxicos são importantes para a agricultura, do contrário, a agricultura ela não consegue vingar, do contrário, a gente não teria alimentos positivos. O que ela tem que fazer? Ela tem que ter esse produto, ela tem que comercializar esse produto, mas ela tem que construir uma narrativa de alerta, de uso com segurança, uso com moderação, e assim é.
Ontem eu estava fazendo uma análise de uma consultoria para uma empresa que vende um fármaco. E esse fármaco, eu fui olhar ali, esse fármaco, ele é vendido quando a pessoa ultrapassa ali as linhas, passa mal, né? Passa mal por hábitos de vidas ruins, né? E aí tem uma linha muito tênue, porque a empresa vinha trabalhando com uma narrativa de humor negro, né? Viu? Exagerou? Viu? Não sei, né? Toma aqui. Não, né? Não. O ser humano hoje, o consumidor, ele não aceita mais essas narrativas engraçadas, essas narrativas onde vale tudo para vender. O ser humano hoje, o consumidor hoje, ele está antenado, ligado em 220 no propósito social, no que é bem. A empresa que ela não olha para a sustentabilidade, a empresa que não olha para a cultura voltada à sociedade, ao social, ao propósito social, à responsabilidade social, ela não vai vingar nem hoje, né? E nem por muito tempo. Ela se utiliza de uma máscara ali, de uma gestão que requer muito recurso financeiro para mantê-la no mercado, mas não é aquela conexão genuína com o cliente, de modo que ela entre no flow e os torcedores venham de uma forma até barata e espontânea, vamos dizer assim, né? Então, promova a autoestima e o crescimento pessoal do seu cliente, tá? Segundo ponto, primeiro ponto que eu falei, desenvolva habilidades e conhecimentos valiosos. Segundo ponto, promova o autoconhecimento e o crescimento pessoal do seu cliente. Esteja interessado por isso. Se você se interessa por isso, automaticamente você vai entregar alto valor para o seu cliente. Automaticamente você vai ser único. Automaticamente você vai influenciar, você vai ser autoridade. E logo, o que vai acontecer? Você vai conectar o seu cliente até você, tá? Isso é natural e você vai persuadi-lo de uma forma natural, espontânea, saudável. Crie ambientes de colaboração e apoio mútuo com o seu cliente, tá? Eu já vou narrar aqui alguns exemplos, né? Só pra gente não perder a lógica, mas basicamente hoje você percebe no mercado pessoas criando comunidades, né? E vendendo inclusive essas comunidades, networking, toda essa teia de relacionamento que faz parte do jogo do marketing é importante para você criar um ambiente colaborativo de apoio mútuo. Quando você faz isso, você começa a se tornar único na medida que você se importa com o sucesso e com o desenvolvimento do seu cliente, tá? Outro ponto importante, pratique a transparência e honestidade sempre na sua narrativa. Isso faz você se tornar único. Quando o cliente percebe que você é genuíno, que você está ali realmente de fato para ajudá-lo, faz a diferença no jogo, no sentido de ele entender que você é único. Porque afinal de contas, quem é que se importa comigo? Quem é que se importa com o cliente? No jogo, na arena do marketing, do mercado, como eu digo, na arena do mercado, onde a gente tem gladiadores, quem é que tem tempo hoje para cuidar do outro? Uma empresa que se importa com o seu cliente, que tem tempo para se importar com o cliente, ela se destaca sim, tá? Como é que a gente se destaca? Transparência e honestidade, né? Transparência e honestidade. E o cliente percebe, o consumidor que percebe. Ele se faz que não percebe quando a empresa não os trata mal, quando a empresa é extremamente capitalista e não olha para o propósito social, mas às vezes a gente precisa daquela empresa, a gente é dependente, né? Se a gente for pensar em segmentos que tem muitos cartéis, por exemplo, não tem que se fazer. O fornecedor é um só, tem que comprar daquele, né? E isso faz com que os abusos aconteçam, né? Então, aquela empresa que fornece energia é a única. Aquela empresa que fornece telefonia é 2, 3. Eu troco de uma, troco 6 por meia dúzia. Então a gente tem que fazer às vezes vista grossa, mas pensa em entrar no mercado, uma empresa que começa a trabalhar transparência e ingenuidade, ver se ela não explode. Vide os bancos, né? A indústria de bancos está começando a se pluralizar e a gente percebe essa migração massiva para empresas que realmente têm a dinâmica da inovação, tem a dinâmica do olhar no cliente, tem a dinâmica da saúde do relacionamento entre a marca e o consumidor, tá? Então, seja exemplo positivo, utilizando essas leis das persuasões, mas de uma forma positiva, genuína. Sempre, tá? Tudo isso vai promover a empatia, compreensão do cliente, autenticidade e transparência, capacitação e apoio ao cliente, construção de comunicação e colaboração, né? Liderança inspiradora. Anota esse termo aí, liderança inspiradora. Liderança inspiradora vende. Liderança inspiradora de marca vende. O que você quer? Liderança. Por isso que a gente sempre fala em liderança. E a liderança é desde do líder que comanda uma equipe de forma a trazer efetividade e assertividade até aquela marca
que influencia o seu negócio, o seu mercado. Liderança inspiradora, tá? Vamos ser líderes inspiradores em todas as esferas, em todos os sentidos, como eu sempre digo. Liderar a nossa vida para depois liderar os nossos negócios, para depois liderar a nossa marca através do transbordo, né? Do relacionamento, da conexão, do relacionamento que eu faço com o meu cliente, pela verdade que eu sou, pela unicidade que eu tenho. Aline, como que eu faço para desenvolver, tá? Habilidades, conhecimentos, né? Promover autoestima, crescimento pessoal, tudo isso que tu falou, praticar transparência e honestidade, sendo único. Ainda não entendi como ser único. Bom, vamos partir do pressuposto, tá? Que você está acompanhando minhas transmissões aí, ou que você tem um feeling de já entender que cultura organizacional, atrelado à minha missão, ao meu propósito, à minha visão de negócio, aos meus valores, vamos partir do pressuposto que isso já está aí na ponta do lápis, tá? A gente já passou, vamos imaginar que a gente já passou dessa fase. Por quê? Porque se eu não tenho esse alicerce, fica difícil eu construir uma narrativa autêntica, né? Eu só sou autêntico quando eu sei quem eu sou, e eu só sei quem eu sou quando eu sei onde eu quero chegar, né? Através dos meus princípios, através dos meus valores. Que princípios... Já lanço uma pergunta aqui importante, ó, só pra gente resgatar se de fato estamos indo bem no marketing. Senão a gente dá um ponto pra trás e revisa, tá tudo bem, tá? Ou você entra nos grupos de imersão aí, que a gente tá abrindo a próxima turma já, pra gente fazer junto contigo, pra te pegar pela mão, tá? Olha só, vamos lá. Dia 25 agora a gente tem uma turma, mas tá em andamento. Na segunda da semana seguinte temos uma turma nova, ainda dá tempo de você entrar. Olha só, 60 dias te acompanhando para fazer na prática essas questões que a gente traz. Vamos lá. Cultura organizacional, tá, gente? Cultura organizacional. Se eu não sei quem eu sou, eu não consigo ser único. E eu não consigo criar uma narrativa de ajudar o outro a partir dos meus valores. Então, a pergunta que fica, tá? A pergunta para você refletir. Que valores, que missão e que propósito corporativo levam todo o seu negócio, toda a sua marca e toda essa equipe ao destino onde ela quer chegar? A visão de explosão que ela tem potencial para ser. Aonde a missão, o propósito, os valores da sua empresa vão levar o seu negócio. Vou repetir. Aonde os valores da sua empresa e o seu propósito social vão levar o seu negócio, tá? Todo o sucesso mercadológico, ele se cumpre através de uma jornada, né? Uma jornada onde as estradas dessa jornada, os processos ou as metodologias, olhando na perspectiva mais prática do dia a dia de uma empresa, a jornada do processo, né? Ela é ancorada em valores, em princípios, em narrativas de marketing voltadas para um propósito social, mercadológico. É isso, tá? Todo o resto é gestão em cima disso. Inclusive, a esteira de produtos que eu monto, ela tem que ter a ver com esse caminho. E ela vai se modificando ao curso das empresas. Eu já fiz transmissões e a gente já falou sobre esteira de produtos e eu citei várias empresas que ao longo da jornada foram mudando a sua esteira de produtos. Alguns produtos permanecem na caixinha da vaca leiteira, que é aquela que sempre paga conta e tá tudo bem, e ela começa e finda e passa anos e centenas de anos e é sempre o mesmo produto, mas ainda assim, em um determinado ponto, para ela crescer, ela percebe que ela tem que ela pode estar muito ameaçada com as 5 leis de Potter, né? Novos entrantes, não conseguir mais fornecedores, né? Daqui a pouco, ao longo dos anos, o cliente vai ganhando poder de barganha porque a concorrência está aumentando. Então, são várias questões aí que vão ameaçar aquele produto se a empresa só trabalha com um produto específico. Então, ela vai trazendo outros que têm a ver com o propósito corporativo, tem a ver com aquele produto, complementares. E aí ela vai inovando, vai criando oportunidades. Cada oportunidade nova de produto que ela vende, que ela comercializa ou que ela educa o mercado, pode se transformar num baita diferencial a mais para a empresa, ou pode não dar certo, pode virar um abacaxi, tá tudo bem. Aí vem o próximo, tá? Esse é o jogo, essa é a esteira de produtos. Bom, dito tudo isso, né, a cultura organizacional, sim, é a base que ancora toda a diferenciação de um negócio, tá? Eu preciso, então, criar uma comunidade engajada através da minha expertise. E minha expertise vem através de quem eu sou, autoconhecimento.
Então eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber quais são os meus valores para demonstrar uma liderança inspiradora ao meu cliente. E meu cliente, ele pede, ele clama por isso, tá? Quando a gente faz esse movimento de criar conteúdo voltado para ajudar o cliente, para educar o cliente através daquilo que eu faço todos os dias, do meu negócio, eu estou automaticamente ativando alguns gatilhos emocionais. E é por isso que essas leis da persuasão, eu não estou trabalhando gatilhos pontuais, já fizemos uma transmissão sobre gatilhos mentais, mas aqui eu estou já há vários dias, né, falando sobre as leis de persuasão, né, descritas nos cadernos, nos livros de pesquisas acadêmicos, enfim. Por quê? Porque cada lei de persuasão a gente não entende como que políticos e empresas maquiavélicas, né, aqueles jogos das seduções funcionam, simplesmente porque eles explodem ao mesmo tempo vários gatilhos mentais. Vários gatilhos mentais. Então, numa narrativa, você pode usar um gatilho mental específico, dos quais a gente já citou 25 gatilhos mentais em várias transmissões aí, na playlist tem, no Google também tem, enfim, né? Mas no ChatGPT também tem, enfim. É fácil achar os gatilhos mentais. Só que quando você pensa em uma lei específica de persuasão, em um modelo específico de persuasão, você automaticamente explode naturalmente vários gatilhos. Por isso que funciona tanto. Então, quando a gente tem essa visão, eu preciso ser único para o meu cliente, e isso é uma forma de persuadir, eu estou trabalhando o quê? Gatilho da reciprocidade, gatilho da autoridade, gatilho da afinidade, gatilho da escassez e gatilho da novidade. No mínimo, esses gatilhos ao mesmo tempo, de uma forma simultânea, eu ativo. Eu não vou me aprofundar em cada um aqui, tá, gente? Porque essa transmissão não é sobre gatilhos mentais. É sobre uma lei da persuasão que é especificamente, a gente está falando, seja único, seja diferente, seja você, para que o teu público esteja dependente de você, mas de uma forma positiva, ou seja, utilizando aí toda a sua sabedoria, toda a sua experiência, toda a sua maturidade que você tem para ajudá-lo. E aí aqui vale lembrar aquele conceito, não seja um vendedor, seja um consultor de negócios, tá? Seu cliente, um vendedor no sentido de só querer empurrar, né, um produto, um serviço, não. Você tem a missão de ajudar o cliente através do seu produto, do seu serviço. Então você não está fazendo uma mera venda, você está ajudando o seu cliente com algo que para ele faz diferença e é importante, tá? E você tem que estar na ponta da língua o que o seu produto, o que o seu serviço realmente cumpre de positivo na vida do seu cliente. Quando você tem esse conceito bem amarrado aí na sua cabeça, você pode identificar facilmente quem é que precisa de ti ou não. E aí você não está fazendo venda só por vender, só para cumprir tabela. Você está ajudando o mercado, tá? E isso parte também da educação, sobre o como e o porquê o seu produto, o seu serviço é importante para aquele público que você está se relacionando, tá? Por que os gatilhos mentais vendem tanto, tá? Só pra gente fechar esse assunto, porque gera conexão emocional, né? Todo elemento, toda palavra, toda música, todo sentido, seja ele sensitivo, né? Seja ele olfativo, seja ele visual ou sonoro, toda a experiência do cliente, por mínima que seja, gera uma conexão emocional. Uma cor gera uma conexão emocional. Se eu tenho um amarelo aqui na minha frente, se eu vejo o vermelho, gera uma emoção, né? Ainda que eu não tenha consciência sobre isso. Eu me sinto confortável ou não. Se eu entro no ambiente azul, eu tenho uma emoção. Se eu entro no ambiente verde, eu tenho outra emoção. Se eu entro no ambiente vermelho, eu tenho outra emoção, né? Se eu escuto uma música, eu tenho outra emoção. Se eu passo na frente de uma padaria, sinto um cheiro de pãozinho fresco de manhã cedo, eu tenho outra emoção. Então, todos os elementos de uma narrativa, de uma comunicação geram emoções. O que faz os bons marqueteiros? Sabem utilizar esses gatilhos emocionais da forma certa, no equilíbrio perfeito, na composição, na receita aí equilibrada, de uma forma que aquilo entre como uma luva, como a gente diz, desse redondo aí para o consumidor e ele se sinta confortável. Fora isso, os gatilhos mentais, eles trazem uma memorabilidade, né? Eles ativam memórias de experiências que estão lá no nosso subconsciente e a gente não e ficam guardadinhas e desperta quando a gente lembra de algo, né? Ontem eu estava falando com uma cliente
E ela disse, aliás, ontem no podcast, por dentro e por fora, foi no podcast, tá? Não foi com uma cliente, foi no podcast. No podcast por dentro e por fora, que a gente transmitiu ontem, tava sensacional. Nós estávamos falando sobre tempo e a psicóloga, a Karen, que estava ali conosco, ela disse que o nosso cérebro humano, ele não tem capacidade de registrar tanta informação. E hoje, no mundo do over digital, do over da informação, o nosso cérebro, tudo é comum, a maior parte do nosso consumo de informação ir direto para o subconsciente, né? Porque o subconsciente, ele tem capacidade de registrar milhares de informações a mais do que o nosso cérebro racional. Então, tudo que bate no nosso ego, no nosso racional, no nosso consciente, mas que eu não consigo digerir, seja porque já está em over, seja porque é muito forte, ultrapassa os meus valores, enfim, vai para o subconsciente. E o subconsciente, ele tem uma capacidade gigantesca de absorção de informação. Então, muito cai ali sem a gente se dar conta. E os gatilhos mentais, eles trazem para fora, trazem à tona essa memorabilidade. É óbvio que os marqueteiros usam esse despertar inconsciente, natural, subjetivo, né? Eles trazem à tona essas emoções positivas, as emoções positivas, não as negativas. Então, eles sabem trabalhar de forma a trazer as emoções positivas. E aí, a venda acontece de uma forma muito rápida, porque o emocional não negocia, dificilmente negocia com o racional quando ele está pronto, quando ele quer um desejo, quando ele quer realizar um desejo. E aí, a tomada de decisão, ela ocorre por impulso naturalmente. Daí que funcionam os gatilhos mentais e todas as leis de persuasão que a gente acaba conversando e falando, tá? Bem, dito isto, quando uma marca, presta atenção que a gente vai encerrar aqui, quando uma marca ela é capaz de destacar a sua unicidade, seja através da sua história, seja através dos seus valores, seja através dos seus produtos ou da sua experiência exclusiva, que é só dela, ela cria uma identidade, tá? Uma identidade única que pode, ou melhor, que ressoa profundamente com os seus clientes. Essa unicidade, ela pode evocar uma variedade de emoções, que são os gatilhos mentais, desde que a admiração e o fascínio até o orgulho e pertencimento do público esteja ativado. Por exemplo, uma marca se destaca por sua abordagem inovadora e disruptiva quando evoca emoções de empolgação, de inspiração nos clientes, enquanto uma marca se destaca por seu compromisso com sustentabilidade, responsabilidade social, ela evoca também emoções de admiração e de gratidão, gatilhos da empatia, da gratidão, da fidelidade, tá? Por isso que muitas pessoas estão ganhando palco hoje falando da sua jornada do herói, e aí eu só fiz uma transição dizendo, cuidado, não exagera, tá? Porque inspirar é uma coisa, agora sustentar é outra. Sustentar é com conteúdo, tá? É com conteúdo, como a gente começou essa transmissão falando. É possível tornar um negócio numa love mark sem esses conceitos de unicidade? Não, não é possível. É impossível que um negócio se torne uma love mark sem atentar para as questões mencionadas aqui nessa transmissão, tá? Preste atenção, tá, gente? Agora eu tô lendo aqui para não esquecer nada que é importante eu te trazer, tá? Eu fiz um rascunho aqui para você, olha só. Uma love mark, ela é mais do que apenas uma marca que os clientes gostam e preferem. Ela é uma marca pela qual os clientes têm uma conexão emocional profunda e duradoura com a marca. Para alcançar esse nível de devoção por parte dos clientes, é fundamental considerar e incorporar elementos como unicidade, gatilhos emocionais, transparência, autenticidade, apoio a elementos e apoio dos clientes, né, nas suas estratégias de negócio de marketing. Então, se você não apoia o seu cliente, por isso que eu digo, lidera marketing, lidera vendas quem serve o cliente, quem não apoia o seu cliente não consegue construir toda essa narrativa que envolve uma love mark. E quando a gente pensa em marketing de valor, eu vender por valor e não por preço, significa eu trabalhar para ser uma love mark, tá, gente? E é isso tudo que vai fazer com que os seus clientes se conectem a ti. Conexão emocional, unicidade, transparência, autenticidade, apoio aos clientes. Apoio aos clientes. Então, quando eu falo servir, não é servir no sentido de ser menos, de colocar o cliente acima de ti. E, embora isso tenha a sua verdade, né? Mas é no sentido de apoiar o cliente em todas as esferas na dor que ele tem, tá? Vamos dar alguns exemplos rápidos pra gente encerrar aqui, ó. Empresas que fazem muito bem esse trabalho de unicidade, tá? Patagônia, Tom's, Ben Jerry's, The Body Shop,
Ellen Fisher. Já vou falar sobre elas, tá, rapidamente aqui. Patagônia, tá? Ela é conhecida por é uma empresa norte-americana, conhecida por sua abordagem ética e sustentável nos negócios. Eles priorizam a sustentabilidade ambiental, a justiça social e a transparência em todas as etapas da sua cadeia de suprimentos, tá? A marca promove o consumo consciente para criar produtos de alta qualidade. A Toms, tá? Eu já vou explicar de que segmento elas são, eu tô falando isso, eu tô citando elas para você se inspirar, tá? Independente do seu tamanho, do seu segmento, apenas se inspire. A Toms é uma marca conhecida por sua iniciativa One for One. One for One. A cada um produto que ela vende, um é destinado para apoio social, tá? A Ben Jerry's, ela é uma marca que se destaca por sua responsabilidade social e ambiental de uma forma muito forte. Eles também são conhecidos pelo ativismo em questões à justiça racial, mudanças climáticas e direitos LGBTQ+, né? A The Body Shop, tá? A The Body Shop é uma marca de produtos de beleza, também norte-americana, que se destaca por seu compromisso pelo comércio justo e sustentável à luta contra testes de animais, tá? A Ellen Fisher, ela é uma marca de moda conhecida por sua abordagem ética e sustentável, priorizando a transparência em sua cadeia de suprimentos, utilizando materiais orgânicos e reciclados sempre que possível para promover as práticas de trabalhos internos, enfim, em produção, né? A Patagônia, para a gente resgatar, então, ela é uma marca americana, norte-americana de 73, conhecida por sua linha de roupas, né? A Toms, ela é também americana de 2006, conhecida por sua linha de calçados e óculos. Olha só, nem é tão antigo, tá? A Ben Jerry's, sendo que já é mundial, internacional, porque tem essas práticas que eu tô te convidando a colocar no seu negócio também. Ben Jerry's, tá? Ela é uma empresa americana, fundada em 78, conhecida por seus sorvetes, né? A The Body Shop é uma empresa britânica, tá? 76, especializada em produtos de beleza e cosméticos, né? A Ellen Fisher é uma marca americana fundada em 84, por suas especializada em modas, né? Roupa feminina de alta qualidade, design simples. Eline, brasileira, só falou de norte-americanas, né? Bom, mundiais, que nem são tão velhas assim. Às vezes você tem aí um seu negócio, um parente, um tio que tem tem um negócio no mesmo segmento há mais tempo e não conseguiu explodir. Como é que essas explodiram no mundo inteiro, né? Tô dando referências mundiais aqui, marcas internacionais. Por causa dessas práticas, não é à toa. Eu sempre quando eu dou exemplos, volta e meia eu trago a mesma, né? Exemplo de boa ação do marketing é a tal. Exemplo é a tal. Ela sempre aparece, é sempre recorrente. Então, não à toa elas são o que elas são. Né? Não à toa elas são o que elas são. Às vezes você tem aí, eu sou farmacêutica, eu tenho bioquímica, farmacêutica, eu criei um produto específico contra a celulite. Ora, por que você não pode explodir se a Natura explodiu? Né? Aqui já entrando nas brasileiras, Natura, Havaianas, Nubank, Monsanto, tá? Natura. A Natura, ela é uma empresa brasileira de cosméticos, você conhece, né? Fundada em 69 e ela é reconhecida pelo seu compromisso com a sustentabilidade, responsabilidade social e ingredientes naturais. Ela trabalha em parceria com as comunidades locais, tá? Para obter ingredientes de forma ética e sustentável. E ela tem com força a política, também na sua narrativa de comunicação, de não realizar teste em animais. Só isso a Natura já ganha o meu voto aqui. Embora de vez em quando ela exagera um pouquinho na comunicação assertiva, né? Tem meus requisitos aqui, né? Meus contras, mas a essência, a cultura da empresa ainda faz com que eu goste dela só pelo fato de ela não fazer teste com os animais, tá? Havaianas, já deixei de comprar muita marca por causa disso, tá, gente? Havaianas é uma marca brasileira do qual eu sou apaixonada. Ela é fundada em 62 e eu sou apaixonada pela forma inovadora dela fazer marketing de comunicação, né? Também é uma que eu volto sempre volta e meia trago aqui, tá? Além de ela ser reconhecida internacionalmente pelo seu design, né, icônico de conforto, a empresa também se destaca por suas práticas de responsabilidade social. Gosto da Natura porque ela já passou, aliás, da Havaianas, porque ela já passou por vários perrengues de gestão aí, né? E quando a gente fala em ferramentas de administração voltadas a marketing, ela aparece como referência porque ela sempre se reinventou, ela sempre conseguiu se reinventar em momentos difíceis, de quase falência, ela deu um jeito de se reinventar. Então é uma marca que é muito persistente no seu propósito e por isso eu gosto muito. Olha o que eu disse, muito persistente no seu propósito e por isso eu gosto muito. Ou seja, diante de uma crise quase que não tem plano B, né? É muito cativante ver marcas com essa força.
porque está fortemente ancorado num propósito. Por isso que eu te convido, tenha um propósito social, tá? A Havaianas eles são envolvidos, né, em projetos que apoiam as comunidades carentes e promovem o desenvolvimento sustentável. Vamos falar da Nubank, para a gente ir encerrando aqui. A Mozão é a última exemplo que eu te dou antes de a gente encerrar. A Nubank, ela é uma empresa brasileira, tá? Embora não pareça, porque ela já domina aí, né, o mercado de serviços financeiros, especialmente conhecida por seus cartões de crédito e contas digitais. Então, ela foi uma das pioneiras aí em questão de contas digitais, né, e de muita acessibilidade, né? A empresa tem como objetivo democratizar o acesso ao sistema financeiro. Então, é difícil eu ter um cartão de crédito, é difícil, né, para um público mais né? É difícil esses acessos. Bem, a Nubank, ela se preocupou em oferecer serviços transparentes e acessíveis, e isso está descrito lá na missão, na visão, na cultura mercadológica da Nubank, e ela transmite isso não só na sua prática, na operação com o seu produto, mas também, de fato, na sua comunicação. Eles também são conhecidos por sua cultura organizacional inclusiva e diversificada, tá? Já a Monsanto, eu citei lá no início da transmissão, é uma empresa brasileira também que fabrica e comercializa sementes, tá? Mas também agrotóxicos e biotecnologia agrícola. O que nos faz pensar, nossa, uma empresa que produz agrotóxico, né? Já fica assim, né? Mas ela é reconhecida, ao contrário disso, ela é reconhecida por seus compromissos, pelo seu compromisso com a segurança alimentar, com a sustentabilidade e inovação na agricultura. Ou seja, eles transformam aquilo que eles fazem, né, em uma linha positiva. Eles trabalham em parceria com agricultores para promover as práticas agrícolas sustentáveis e aumentar a produtividade de forma responsável. Então, é como se eles dessem um contraponto, né, para equilibrar a balança aí, sendo que, como eu disse, o mercado precisa de agrotóxico, mas isso não é bom. Então, eles dão um bom contrabalanço aí, porque embora não seja bom, é necessário, mas tem outras práticas de compensação aí, que é o equilíbrio sustentável da produtividade, né, agrícola. E da educação, educação, né, sobre a segurança alimentar e a saúde humana. E com isso eu encerro, né, a transmissão de hoje, te desejando um excelente sábado, agradecendo aí a presença, a participação, né, nesses 7h07 da manhã, para fazer uma construção de liderança maravilhosa e assertiva aí na sua jornada empreendedora. O óbvio que tem que ser dito, mas que a gente esquece de colocar em prática, onde o fio sempre está em fazer o bem, em ter um propósito social, tá? Onde você ancora nisso e sabe comunicar isso, você explode, não tem como não, tá? E é sobre isso que a gente tá aqui presente te mostrando. Isso não é filosofia, não é conceito, é estudos, é relatórios, é exemplos, cases, ferramentas que a gente traz para te comprovar, tá? Faça o certo, faça uma gestão saudável, que as suas redes sociais, os seus canais, só vai explodir aquilo que você é de fato, tá? E aí você entra no flow e com certeza você economiza. Economiza e tem mais retorno financeiro, tem mais margem de lucro e mais vendas. É sobre isso. Vender com valor, liderando o mercado, sempre servindo o cliente. Lidera o mercado, quem serve o cliente, tá? Até amanhã. Tenha um bom sábado, um excelente final de semana.